Aos 20 e poucos anos, eu tinha uma ideia muito clara e muito rasa do que poderia e do que era o sucesso. Eu achava que a vida era um processo de acumular diplomas, aprovação dos outros e certezas absolutas. E eu acreditava muito que ao chegar aos 30 anos, eu teria automaticamente um carro na garagem e um apartamento no meu nome. Quase como se essas coisas fossem um brinde automático assim da vida. Você vai envelhecendo e vai acumulando coisas, conseguindo coisas, simples assim. Hoje, com 32 anos, eu percebo e vejo que a vida é, na verdade, um processo de limpeza. É a arte de desaprender as mentiras que nos contaram, é conseguir com clareza se desconstruir para se reconstruir, é sobre quem deveríamos ser para que finalmente a gente consiga ser quem realmente é. E eu sempre me lembro que eu passei anos sendo uma pessoa só sorrisos. Tinha até um certo toque de inocência, sabe? Mesmo sendo grande, já sendo adulta. E eu vejo isso em muita gente hoje em dia, sabe? Vem aquele saborzinho, eu consigo enxergar. Aí dá vontade de ir lá e salvar aquela pessoa, dar um toquezinho, avisar ela, olha, não se abre muito não conta muito da sua vida não, que essa pessoa aí tá de duas caras com você, essa pessoa não é confiável, essa pessoa aí não merece sua amizade, sabe? Aquela vontade de salvar, porque você já tem a experiência, quem nunca sentiu isso, né? Eu sinto isso ainda porque quando a gente começa a enxergar as intenções por trás dos olhares e das falas, você aprende a ficar alerta. Mas esse alerta, sem me consumir, sem me machucar, só veio depois de um longo processo de cura que me ajudou muito em questões emocionais e na vida mesmo, de autocontrole e de não sofrer por causa dos outros, sabe? Eu sei que tem a questão do amadurecimento, você tem 32 anos, é claro que você vai ser mais sagaz nisso, mas gente, não é só. A gente tem que querer mudar e aprender, se enxergar os outros, ver nossos defeitos, fazer as comparações. Eu já vi gente de mais 40, que é a mesma coisa de quando tinha seus 16 anos. Gente que eu convivi, que eu convivo, que eu encontro. Então, assim, tem como a pessoa fazer assim? Isso aí, vivendo. Isso é real. Então não acho que com a idade a pessoa vira um mago, que ela aprende tudo. Não, tem como envelhecer e só ganhar idade. Eu percebo que meu eu, o que eu penso, as coisas que eu avalio, as coisas que eu falo são muito diferentes de quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Eu gosto mais dessa minha versão. Muitas pessoas não gostam. Adivinha quem são as pessoas que não gostam dessa minha versão de agora? Pessoas que gostavam de brincar humilhando, parentes sem noção que são sensíveis a respostas na mesma altura e gente que gosta de fazer a mesma coisa de 10 anos atrás. Então eu quero compartilhar com vocês 5 lições que foram os pilares para eu conseguir me tornar uma pessoa que consegue focar na minha própria vida, sem me anular pelas opiniões dos outros. E eu peço, presta muita atenção na segunda lição, porque ela foi o divisor de águas que pode transformar a vida assim, de qualquer jovem, de qualquer pessoa que ainda está em desenvolvimento. Porque isso pode ajudar a tirar aquele grande peso da pressão social e das grandes frustrações. Mas só pontuando aqui, frustrações fazem sim parte da vida, tá? Só que elas precisam vir até nós de um motivo certo e até um certo ponto. A lição número 1, que é muito importante a gente aprender cedo, é: o espelho do outro não reflete você. Um dos pontos que eu acho muito importante a gente tentar entender, tentar praticar, é que nada é pessoal. Sabe quando alguém te trata com grosseria de graça num atendimento, no trânsito, ou quando um conhecido, colega, parente faz um comentário passivo-agressivo? Seja se é sobre seu projeto, uma ideia que você teve, cor de cabelo diferente, enfim. Isso não diz nada sobre o seu valor, sobre aquilo que você está construindo. Isso diz mais sobre aquela pessoa, como ela está por dentro. Ainda mais quando é um assunto, um comentário, uma ideia que você acaba de trazer, põe na mesa e aquela pessoa já retruca com uma fala azeda, sabe? Uma resposta azeda, atravessada. Então, isso diz como a pessoa está por dentro. Nós temos naturalmente a tendência de achar que somos o centro do universo. Se alguém fecha a cara pra gente, trata a gente mal, a gente já fica revisando o que foi que eu fiz, como é que foi o dia de ontem, o que eu fiz que pode ter ofendido essa pessoa. A gente fica procurando onde é que a gente errou e isso é muito exaustivo. Muito mesmo. E eu sei que é horrível, enquadra a gente ali na categoria sangue de barata, tentar não reagir quando alguém nos dá um fora gratuito. Mas é que muitas das vezes o comportamento do outro é só o reflexo do estado mental dele, de como ele está naquele dia, como ele está se sentindo por dentro. Em grandes casos, rapidamente ele se comparou com aquilo que você acabou de falar para ele. E por algum motivo dele, veio aquela frustração pessoal. Então ele retruca automaticamente, tentando te diminuir ou menosprezar o que você fez.
É como se cada pessoa olhasse o mundo através de uma lente suja. E aí, a cor que elas enxergam não é a cor do mundo, é a cor da lente delas, entende? E é por isso que essa pessoa às vezes desconta na gente, uma coisa assim, que você fica sem entender. O que eu tô querendo dizer é que o problema dela está com ela e nada tem a ver com você. Imagina você se desgastar, bater boca, ir pra vias de fatos, levar isso pra casa e às vezes a pessoa nem tá mais pensando em você. E você em casa, em vez de ver uma televisão, descansar após trabalho, você tá pensando naquilo que a pessoa fez. Então olhar para essa pessoa, fazer um e se virar, dar as costas, às vezes vale muito mais a pena do que comprar uma briga que nada tem a ver com você. A lição número 2, que é muito importante e eu queria ter aprendido isso bem cedo, desde novinha, é a que o tempo dos outros não é o seu tempo e tá tudo muito bem. Eu cresci em uma família bem numerosa, sou a mais velha de 5 irmãos e a conta nunca parecia fechar. Na minha casa tudo era compartilhado, espaço, a comida, as roupas. Tinha aquela sensação de que nada é só seu, sabe? Você usa, depois vai para um outro irmão e eu não ligava para isso. É muito comum de pessoas de 30 anos, uma história de infância bem parecida com a minha. Só na adolescência que foi se criando um peso um pouco silencioso. Eu olhava para meus colegas, me comparava assim e parecia que a linha deles era uma linha reta de conquistas, sabe? Enquanto a minha era um caminho de espera, de várias paradas assim. Então depois eu passei a me sentir atrasada no estilo, nas experiências e principalmente assim, no dinheiro mesmo. Tudo bem, não vai dar pra alcançar essa galera, deixa, depois eu arrumo outra coisa pra mim, arrumo outra coisa pra fazer, arrumo outra coisa parecida. Então eu carreguei um pouco dessa frustração como se fosse uma falha minha, eu só pensava que era um erro meu. Eu não tinha sido legal demais, eu não era bonita demais, eu não fui estudiosa demais. Sempre tinha uma falha que era alguma coisa que eu tinha feito, eu pensava isso já no automático. Até que um belo dia, que foi um dia muito importante, eu entendi que trajetórias são únicas. E foi muito mais que isso, né? Eu entendi muitas outras coisas. Parei de me culpar, foi muito bom. Eu lembrei aqui que um momento bem chatinho da minha juventude, a adolescência, foi quando eu tentei entrar na faculdade e por causa de um erro dos documentos eu perdi aquela vaga. Eu chorei dias achando que a vida estava sendo injusta comigo de novo. As coisas tinham melhorado e do nada eu senti aquele gostinho, aquele amargor que eu sentia na infância e foi muito ruim me ver naquela posição de novo. Só que hoje eu dou graças a Deus por não ter dado certo. Eu ia me enfiar em uma dívida enorme para estudar uma coisa que meu eu de 18, 19 anos achava que queria. Mas meu eu de hoje, com maturidade, sabe que detestaria aquele curso. E o que eu chamei de fracasso na época, hoje eu chamo de um grande livramento. Então, se você sente que tá parado aí na sua vida, que tá no lugar errado, calma, respira e avalia se você só não tá no tempo dos outros. Talvez você esteja no seu tempo. Porque até essa escolha da faculdade lá atrás não era totalmente minha. Tinha influência dos outros. Sempre tem. O terceiro, eu tinha muito preconceito. Parece um pouco bobo, mas acredite, não é. Você tem que encarar essas coisas e fazer até você ver que não é. Praticar o jogo da gratidão, porque ele é um grande divisor de águas. Mas eu não tô falando de gratidão no pôr do sol, ligar uma musiquinha, acender um incenso. Não, não é nada disso. Eu tô falando sobre a biologia da mente. Nosso cérebro é treinado para focar no perigo e na falta. Isso é nosso instinto de sobrevivência. Para ser positivo, você precisa de um esforço consciente diário. A gratidão se torna transformadora quando você agradece, principalmente pelos seus gatilhos. Ficou estranho isso, né? Agradecer pelos gatilhos, mas calma, deixa eu explicar. Sabe quando algo te fere e em vez de você ignorar ou reagir àquilo, você faz diferente, experimenta pensar: que legal, ó, esse ponto aqui, eu não sabia que isso ainda mexia comigo. Por que isso tá mexendo comigo? Tem uma ferida aberta aqui, tem algo aqui que tá me incomodando, eu tenho que olhar para isso. Ainda mais se você não tá sabendo identificar. É muito importante a gente se autoconhecer, não conhecer só nossa imagem na frente do espelho. Ainda mais nessa era isso, que só a beleza é valorizada, né? A gente tem que se autoconhecer por dentro para as pessoas não poderem tocar na gente com tanta facilidade. Porque quem toca em você também bagunça você. Então o gatilho do incômodo, tá, gente? De coisa leve. Ele acaba sendo um mapa mental ali para você se achar. Ele mostra exatamente aonde você não se curou ou onde você ainda depende da opinião dos outros. O quarto é: a vida não acontece com você, ela acontece pra você.
Você já reparou que a gente tem o hábito de pensar como vítima? Ai, por que isso aconteceu comigo? Tinha que ser comigo, logo hoje, E por causa disso, tem gente que passa a vida acreditando que a dor lhe dá o direito de receber toda a atenção. E isso é um vício muito perigoso. E a virada de chave, assim, pra mim, meu pensamento mudou quando eu percebi que o mundo não me devia nada e que a bola ia girar comigo triste ou comigo feliz. Eu tinha que fazer alguma coisa. E que história triste todo mundo tem, a minha não é das piores e nem a sua. Tem histórias bem pior que a nossa. E que se eu ficasse esperando o momento ideal ou o apoio de todo mundo, eu não teria feito as coisas que eu queria fazer. Então, quando você assume responsabilidade pela sua vida, suas escolhas, quando você olha pra frente, você recupera poder, sabe? Poder da tua própria vida. Eu tô falando disso, tá? Meio que o sinal verde da vida só abre quando a gente decide acelerar. Quando a gente decide que vai fazer as coisas acontecer. Quando tira os planos do pensamento e coloca em ação. E o 5, que eu acho um dos mais importantes, tanto quanto o segundo. Talvez esse mais importante, é esse mais importante. Limites são sim um ato de amor próprio. Dizer não não é falta de educação. Se você não tem limite, você não tem identidade. Você se torna apenas o que os outros precisem que você seja para eles. Eu aprendi isso observando a minha mãe. Minha mãe sempre foi um amor de pessoa. Solícita demais, sorrisos, coração aberto para todo mundo. E me doía tanto ver um pessoal, família do meu padrasto, falando dela por trás, sabe? E eu sabia que ela não levava nada pro coração e ia continuar ali de sorriso, de amizade, ajudando aquelas pessoas. Eu lembro que eu era criança e ouvia as coisas. E antes, as crianças de antes não são como as de hoje. Elas ficavam mais quietinhas, assim, meio estátuas, né? As crianças de hoje são mais pra frente, elas falam mesmo. Eu lembro de estar um grupo, assim, de 4 mulheres falando, metendo o malho da minha mãe e eu ali ouvindo, brincando com outras crianças, mas ouvindo. Eu olhava assim e continuava brincando. Elas olhavam e não ligavam, porque achavam que eu não ia contar, sabe? Enfim, elas continuavam ali falando da minha mãe. Eu lembro de ficar ansiosa pra minha mãe chegar do mercado e eu falar pra ela. Pois aconteceu, ela chegou e eu contei, ela, deixa pra lá, elas são assim mesmo, não sei o que, ficou um pouquinho assim na dela. No outro dia, tava todo mundo conversando normal de novo e elas rindo, aquele negócio. Isso me mudou bastante. Me fez querer proteger quem eu amo. Me fez desconfiar um pouquinho de grupinhos. Nunca fui de grupinho muito grande. Me ensinou a filtrar quem entrava no meu ciclo de amizade. E hoje eu agradeço porque essa percepção me tirou de muita cilada. Trabalho, faculdade, escola, sempre tem, sabe? Esses grupinhos de anos atrás que eu tô falando pra vocês, sempre tem em todos os lugares. E a gente tem que saber reconhecer esses grupinhos para não se enfiar neles. E assim, se minha mãe tivesse colocado o limite, isso não teria gerado tantas coisas que gerou depois, sabe? Como agressão física mesmo, outras coisas bem desagradáveis que acabam com a tua saúde mental. Crianças veem essas coisas, tem como evitar. Tinha como ter evitado. Limites. O limite mais importante não é o que você coloca para o outro, é o que você coloca para você. Quando você sabe chegar, você sabe sair, você sabe identificar, você não se enfia em lugares com fofoca. Isso são limites que você se autoimpõe e que te salvam. Te tira de ambientes super tóxicos. E se colocar limite, nem começa aí. Eu já fui para um lado mais avançado de autocontrole. Para treinar limite, a gente começa do básico, cumprindo pra gente o que a gente prometeu que ia fazer. Mudar a alimentação. A gente sempre se faz essas promessas, né? Vou mudar minha alimentação, vou ler livro tal. Esses limites de autocuidado que você se impõe e consegue cumprir é um ato de amor próprio. E aí você vai crescendo isso, depois consegue expandir pro círculo social, sabe? Então a confiança em si mesmo é construída nessas pequenas vitórias diárias, que parecem ser fáceis, mas não são, mas precisam começar. Olhando aqui para esses pontos que eu anotei aqui como colinha, que foi construção assim da minha vida, coisas que eu aprendi e quis compartilhar com vocês, eu percebo que todos eles levam a autorreflexão, autoconhecimento, mas também uma liberdade de ser quem é, de ir aonde quer se quiser. Já vou adiantar pra vocês, se você aí é igual a mim, você vai se identificar e vai assinar embaixo que eu tô falando. Muita gente não gosta da gente. A gente acaba afastando pessoas assim. Mas me diga, a pessoa que você tem
aí do lado, seja amigo, companheiro, aquele familiar que você é grudado, são pessoas de confiança, não são? Então, isso faz uma peneira, sabe? Isso afasta pessoas que só querem se aproveitar da sua saúde mental, da sua energia, e no final fica muito bom. É melhor assim. Então essas escolhas levam à liberdade. Liberdade de não precisar da aprovação do mundo, liberdade de poder errar, de poder aprender, acertar e se proteger. E maturidade não é sobre ficar mais sério, é ficar mais leve, é ficar bem com as suas próprias escolhas. O bom dessa peneira que eu acabei fazendo ao longo da minha vida é que eu encontrei pessoas que são iguais a mim. E ficou ótimo, não tem manipulação, não tem aquela toxicidade de você não respondeu, você não fez, você não foi, você não vai. Não tem isso. E isso é muito bom. Então é entender que a vida é curta demais para você viver o roteiro de outra pessoa. Eu acho que sobrecarregar menos bagagem dos outros. Sua, tudo bem, mas dos outros? Gente, esse foi o primeiro vídeo aqui do meu canal. Se você se identificou com algum desses pontos, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler. Obrigada por ter assistido. Até mais!